Carla, aqui do CR Cursos. Hoje a gente vai começar a nossa aula de análise sintática sobre sujeito e predicado. É uma matéria muito pedida em concurso público, em vestibular. A gente vai começar pelo sujeito, tá? Quem é o sujeito? O sujeito é aquele que pratica a ação. Então, eu costumo dizer para os alunos o seguinte: você tem que fazer as seguintes perguntas para encontrar o sujeito, ó. Você vai perguntar para o verbo que é que, ou então quem é que. Olha, vou dar um exemplo. Pedro perdeu a cabeça. Quem é que perdeu a cabeça? Ou que é que perdeu a cabeça? Resposta: Pedro. Então, olha, eu faço a pergunta: quem é que? E continuo lendo, ó. Perdeu a cabeça? Tá vendo? Do verbo para frente. Que é que perdeu a cabeça? Resposta: Pedro. Pedro é o fulano que perdeu a cabeça, ele que praticou a ação de perder a cabeça, tá? Agora, o sujeito ele pode ser simples, porque tem um núcleo. O núcleo é a palavra mais importante do sujeito. Por exemplo, a pedra caiu do morro. Quem é que caiu do morro? A pedra é o sujeito. Verifique que o sujeito é a pedra. Agora, o núcleo do sujeito é somente a palavra pedra. Só tem um núcleo, sujeito simples. Mesma coisa para a sacola, rasgou, né? O núcleo é a sacola. E saiu correndo o rapaz. Quem é que saiu correndo? O rapaz. Núcleo, rapaz, sujeito, simples. Se não for simples, ele pode ser composto. Então, ele vai ter mais de um núcleo. Por exemplo, fugiram a menina e seu irmão. Quem é que fugiu? A menina e seu irmão. Quem é o sujeito? Menina e irmão. As galinhas e pombas morreram. Quem é que morreu? Galinhas e pombas, tá? Então, tem dois núcleos. Saíram feridos jovens e idosos. Quem é que saiu ferido? Jovens e idosos. Depois, o sujeito também pode ser elíptico ou oculto. É aquele que está assim escondido, né? Ele não está expresso, mas você sabe que ele está ali. Quando a gente fala assim, fomos ao parque, você pergunta, quem é que foi ao parque? Nós fomos. Pelo verbo, pela conjugação do verbo, você sabe que está na pessoa do nós, né? Primeira pessoa do plural. Então, fomos ao parque, quem é o sujeito? Nós, sujeito oculto. Perdeu seu cão. Quem perdeu seu cão? Ele, né? Quem é que perdeu seu cão? Ele, sujeito oculto. Comeste muito hoje. Quem é que comeste muito hoje? O tu. Cansei de chorar. Quem é que cansou de chorar? Eu, tá? Então, os sujeitos ocultos, olha, grava bem, é do eu até o vós. O eles está fora, hein? Não entra o eles aqui. Sujeito oracional é aquele que é uma oração inteira. Por exemplo, aqui, ó, convém que ele viria. Tá. Que é que convém? Que é que convém que ele viria? Constatou-se. Que é que constatou-se? Que é que se constatou? Que nada ocorreu. Fala-se. Que é que se fala? Que tudo é mentira. Certo? Então, olha, veja que o sujeito é uma oração inteira. O sujeito também pode ser indeterminado. Olha, ele é indeterminado quando você tem um verbo transitivo indireto mais o ser. Né? Nós já estudamos isso aqui na regência, né? Se você não pegou essa aula, depois você pega. Então, aqui, você aprende lá comigo na regência que os verbos podem ser VTI, VTD, VI, VL, né? O VTI é o verbo transitivo indireto, aquele que vem acompanhado de preposição. Por exemplo, necessita. Quem necessita, necessita de que. Olha o de aqui, ó, de. Então, eu sei que esse verbo é um VTI. Como ele está acompanhado do ser, já sei que o sujeito é indeterminado. O VI é o verbo intransitivo, aquele que não aceita perguntas, não tem complementos. Fala-se bem. Olha, fala-se e pronto, não tem que perguntar nada. Bem é só o modo como ele fala. Ele fala e pronto. É um VI mais o C. Sujeito indeterminado. VL mais o C. O VL é o nosso verbo de ligação. Não são vários verbos de ligação, tá? Ser, estar, parecer, continuar, permanecer. Aí você tem que gravar. Como eu falei, lá na aula de regência você tem isso daí tudo bem explicadinho. Então, ó, o VL mais o C, por exemplo, aqui, ó, continua, que é um verbo de ligação, continua-se feliz, então eu já sei que esse sujeito é indeterminado. E por último, quantos verbos vêm na terceira pessoa do plural, ou seja, eles. Então, quando você diz assim, falaram de mim, quem é que falou? Falaram de você. Quem é que falou de você? Falaram, foram eles.
Você não vai dizer que são eles, está errado. Você vai dizer que é indeterminado, tá? Pularam o muro. Quem pulou o muro? Pularam. Não sei. Indeterminado. Você sabe que a pessoa é eles, na terceira pessoa do plural. Você não vai colocar eles. Então, vamos supor que uma alternativa tenha lá sujeito oculto eles. Nossa, tá errado. É sujeito indeterminado e não se deve citar o eles, tá? Sujeito inexistente, olha, são vários casos. Então, primeiro caso, quando houver o verbo haver, no sentido de existir, ou tempo passado. Então, quando você diz havia pessoas aqui, havia quer dizer existia, então essa oração não tem sujeito. O fazer indicando o tempo. Faz 10 dias, fazia calor, ó, tempo. Não tem sujeito. O ser e estar, quando indica tempo, data, hora, por exemplo, está frio, é 13 de maio, ó, data. São 30 quilômetros até aí, a distância, não tem sujeito. E verbos que indicam fenômenos da natureza, como choveu, né, hoje, geou, trovejou, não tem sujeito, tá? Então, olha bem, são 4 casos que você tem que gravar. Agora, vamos ver esse primeiro exercício, então. Nas orações, fiquei em casa. Necessita-se de ajuda, temos respectivamente. Olha, fiquei em casa. Quem é que ficou em casa? Quem foi? Eu, né, gente? Eu fiquei em casa. Já sei que é sujeito oculto. Agora aqui, necessita-se. Olha, o verbo está acompanhado do se. A gente tem que conversar com o verbo. Quem necessita, necessita de quê? Então, é um VTI. VTI, então, é sujeito indeterminado. Olha a alternativa aqui, ó. Oculto e indeterminado. Vamos voltar. Fiquei em casa. Quem é que ficou em casa? Eu fiquei em casa, então, ó, oculto. Aqui seria fácil, né? Porque só tem esse. E necessita-se de ajuda. Necessita-se de quê? É um VTI, mas o C é sujeito indeterminado. Então, seria essa alternativa aqui, C, tá? Aponte a oração em que o sujeito é simples. Sujeito simples é aquele que tem só um núcleo. Você e ele também são importantes. Vamos ver. Quem é que é importante? Você e ele tem 2 núcleos, então esse é composto, não é esse. Vamos ver aqui. Fala-se muito. Olha, o verbo falar. Fala-se. Quando tem o se, você tem que procurar saber o nome desse verbo. Vamos ver. Você vai perguntar, fala o quê? Não, de jeito nenhum. Fala-se e pronto, acabou. Então, é um VI mais o C. Esse fala-se dá um sujeito indeterminado. Olha o A do verbo haver. Há muitas vagas, quer dizer, existem muitas vagas. Sujeito inexistente, quando tem o verbo haver no sentido de existir. Chegaram ele e o irmão. Vamos perguntar, quem é que chegou? Ele e o irmão. 2 pessoas, né? Sujeito composto. Apareceu no bairro um novo circo. Quem é que apareceu no bairro? Um novo circo. Esse aqui, ó, sujeito simples, ó. Quem é a palavra mais importante desse sujeito? O circo. Tá vendo? Só tem um núcleo, então é um sujeito simples. Vamos voltar aqui então, ó. Você e ele, composto. Fala-se muito. Fala-se, fala e pronto. É um VI, verbo intransitivo, mais o C, sujeito indeterminado. Olha o verbo haver no sentido de existir. Existem muitas vagas. Quando eu falo no sentido de existir, você tem que fazer a troca. Há muitas vagas, você troca. Existem muitas vagas. Olha, ficou bom, né? Então quer dizer que é o haver de existir. E daí? E daí não tem sujeito. Sujeito inexistente. Chegaram ele e o irmão. Quem é que chegou? Ele e o irmão. 2, né? 2 núcleos, então, composto. E apareceu no bairro um novo circo. O que é que apareceu no bairro? Um novo circo. Sujeito simples. Então, alternativa E, tá? Vamos para a próxima. Ó. Aponte a oração sem sujeito. Iremos à festa. Quem é que irá à festa? Quem vai, gente? Ó, iremos. Nós. Nós iremos. Sujeito oculto, tá? Chove muito nessa... Chover não é coisa da natureza? Se é coisa da natureza, oração sem sujeito.
Sujeito inexistente, oração sem sujeito é a mesma coisa. Olha, já achei a resposta, é essa daqui. Vamos ver os outros? Regressaram os trabalhadores. Quem é que regressou? Os trabalhadores regressaram. Os trabalhadores, sujeito simples. Perdeu-se uma boa oportunidade. Vamos ver. Vamos conversar com esse perdeu? Perdeu. Quem perde, perde o quê? Nossa, então esse daqui é um VTD, verbo transitivo direto. Vocês lembram que eu coloquei lá que quando o sujeito é indeterminado, a gente tem um VTI, vamos voltar aqui para vocês lembrarem. Ó, sujeito indeterminado, a gente vai ter um VTI mais o C, VL, VI mais o C e o VL mais o C. Então é ó, VTI, verbo transitivo indireto, o verbo intransitivo e o verbo de ligação. Esses três, acompanhados do C, vai dar um sujeito indeterminado. Vocês viram que lá não tem o VTD? Esse aqui é um VTD, ó. Perdeu-se, quem perde, perde o quê? Esse é um VTD. Nesse caso, o sujeito é esse aqui, ó. Uma boa oportunidade. Se você perguntar quem é que se perdeu, uma boa oportunidade, ó. O sujeito é esse. Então, é assim, olha, gente. Se for um VTD mais o C, você vai encontrar um sujeito aqui. Se não for, é porque é um VTI, ou um VL, ou um VI. Daí você vai descobrir que não tem um sujeito, que é indeterminado. Então, nesse caso, como é um VTD, a gente vai ter o sujeito aqui, ó, logo depois. Então, esse é um sujeito simples. E aqui, ó, estou aqui. Quem é que está aqui? Eu, né? Sujeito oculto. Eu estou aqui. Sujeito oculto. Bom, ele queria saber a oração que não tinha sujeito. Então, é essa aqui, né? Do verbo chover, porque é coisa da natureza, fenômeno da natureza. Então, essa é a alternativa, tá? Vamos ver esse. Construiu-se a ponte. Olha o verbo de novo acompanhado do C. Vamos conversar com ele. Quem constrói, constrói o quê? Olha, é um VTD. VTD não está na lista de sujeito indeterminado. Se o VTD mais o C apareceu aqui, o sujeito está logo depois. Olha quem é o sujeito. A ponte. O sujeito simples, ponte. Tá? Olha aqui, ó. Simples, ponte. Tá? A ponte é o sujeito. Então, letra E. Qual é a única que não tem sujeito? Vamos ver. Ó, choveu. Será que é coisa da natureza? Porque se for, não tem sujeito. Choveu tomate sobre ele. Não. Esse aqui não é chuva da natureza. Esse aqui está no sentido figurado. Então, você deve perguntar, quem é que choveu? Tomate é o sujeito, tá? Vamos ver embaixo. Queixou-se da prova. Olha o C. Vamos conversar com esse verbo. Quem se queixa de quê? De quê? Olha o D. Esse aqui não é um VTD. Ele é um VTI mais o C. Então, esse sujeito é indeterminado. Havia saído o aluno. O aluno havia saído. Olha, toma cuidado. Tá vendo o verbo haver aqui? O aluno vai pensar, nossa, o verbo haver, então não tem sujeito. Só que tem um pequeno detalhe. Tem dois verbos. Dois. E você tem que levar em consideração somente o segundo. Então, quem é que havia saído? O aluno havia saído. É o que me interessa. Se esse havia estivesse aqui, ó, no segundo lugar, daí então não haveria sujeito. Então é assim, gente, olha, quando tem mais de um verbo, eu sempre olho o último. Se o último fosse o verbo haver, então não teria sujeito. Não é o caso desse, tá? Então quem é que saiu? O aluno havia saído. Então o aluno é o sujeito simples. Aqui, não existe essa possibilidade. Que é que não existe? Essa possibilidade é o sujeito. E neva na Europa, né? Esse sim, esse é coisa da natureza. Então, esse sim, esse não tem sujeito. Ó, alternativa certa, alternativa E, tá? Qual é a oração sem sujeito de novo? Vamos ver aqui. Existe um povo que a bandeira empresta. Existe um povo que a bandeira empresta. Conversa com o verbo existir. Pergunta para ele, que é que existe? Ele vai falar um povo, o sujeito está aqui, não é esse. Vamos ver o outro, ó. Embora com atraso, haviam chegado.
Olha bem, tá vendo o verbo haver aqui? Mas ele tá em segundo lugar? Ele é o último verbo? Não. Então, ó, haviam chegado e pronto. Quem é que haviam chegado? Ó, haviam, tá na terceira pessoa do plural, eles. Então, aqui é sujeito indeterminado. Quem é que haviam chegado? Não sei, acho que foram eles, sei lá, não sei. Indeterminado. Existem flores. Que é que existem? Flores. Olha o sujeito aqui. Alguns de nós ainda tinham esperança. Quem é que tinha esperança? Alguns de nós. E o último, ó, há de haver recurso, há de haver, são dois verbos, né? O segundo verbo é o verbo haver? Então fique esperto, ó. Olha, se o segundo verbo é o verbo haver, a oração pode ser sujeito inexistente. Vamos ver. Há de haver, dá para trocar por existir, ó? Há de existir recurso, ele mesmo. Então, ó, se o verbo haver está aqui em segundo lugar, aqui, e ele significa existir, a oração é sem sujeito. Ó, é diferente desse aqui, ó. Havia chegado. Quem é o segundo verbo? É o chegado, tá? Não é o haver. Então, o chegado, se o chegado está aqui, é porque tem um sujeito. Vamos ver quem é. Haviam. Quem é que haviam? Haviam é eles. Eles haviam chegado. Então, sujeito indeterminado aqui. Agora, há de haver, ó, o haver está em segundo lugar. Então, eu tenho que considerar que é o haver de existir. Logo, a oração é sem sujeito. Letra E. Vamos ver agora. Eu peguei mais algumas orações para a gente treinar. Quer dizer que não é fácil. Olha o número 1, eu escrevi assim, haverá reunião todos os sábados. Que verbo é esse? Esse é o verbo haver de existir. É ele? É. Então, o sujeito é inexistente. Tá? Além do frio, ventava demais. Ventar não é coisa da natureza? É. Então, o sujeito é inexistente. São Paulo está ensolarado. Se você fizer a pergunta quem é que está ensolarado, qual vai ser a resposta? São Paulo. Sujeito simples, São Paulo. Febre alta e dor de cabeça são os sintomas. Quem é que são os sintomas da dengue? Ou quem é que são os sintomas da dengue? Febre alta e dor de cabeça. Sujeito composto. Prenderam o ladrão. Prenderam. Escuta, prenderam o ladrão. Quem prendeu o ladrão? Sei lá, prenderam. Terceira pessoa do plural, sujeito indeterminado, tá? Faz muito calor em minha cidade, ó, faz. Olha o verbo fazer indicando tempo, ó, calor. Então, o sujeito é inexistente. Vive-se bem, olha lá. Quando o verbo vem acompanhado do se, a gente tem que procurar saber o nome dele, fazendo a perguntinha. Será que eu devo perguntar vive o quê? Claro que não, né? Olha, vive-se bem. Já entendi, né? Não precisa perguntar nada. Então, vive e pronto. É um VI mais o C. Logo, o sujeito é indeterminado. Perdi minha cabeça. Faz a pergunta. Quem é que perdeu a cabeça? Eu. Perdi. Eu. Oculto. Tá? Não é habitada a lua. Vamos conversar. Quem é que não é habitada? A lua. A lua é um sujeito simples. De vez em quando, Terezinha vira onça. Quem é que de vez em quando vira onça? Terezinha, sujeito simples. Olha, gente, é fácil. Sabe qual é o segredo? Treinar, treinar, treinar. Esse é o segredo. Aí você vai ficar bom, bom, bom cada vez mais. Bateram à porta. Tá vendo quando tem essa crase? Isso aqui é uma crase, né? Quando tem a crase, indica que isso é o local onde eu bati, tá? Local. Então, quem é que bateu? Olha, sei lá, bateram. Terceira pessoa do plural, sujeito indeterminado. A temperatura aumentou na região. Quem é que aumentou na região? A temperatura, sujeito simples. Vamos lá que tem mais. O álbum e as figurinhas estão aqui. Ó, quem é que está aqui? O álbum e a figurinha, composto. Come-se com fartura em sua casa. Come-se.
Será que aqui eu pergunto o quê? Olha, come-se o quê? Dá vontade, né? Mas olha, se você perguntar come o quê, não vai ter a resposta aqui. É porque essa oração não pede um o quê. Come-se e pronto. Com fartura é só o modo como você come. Então, ele é um VI mais o C, sujeito indeterminado. As chuvas transformaram o deserto. Quem é que transformou o deserto? A chuva, sujeito simples. Eram 12 horas. Ó, não é hora do relógio isso aqui? O verbo ser está indicando hora, tempo, sujeito inexistente. Existirão seres vivos em outros mundos? Que é que existirão em outros mundos? Seres vivos, sujeito simples. Olha esse aqui, ó, anoiteceu. Anoitecer não é coisa da natureza? Então, sujeito inexistente. Chegaram os filhos da vizinha. Quem é que chegou? Os filhos da vizinha chegaram. Os filhos da vizinha. Sujeito simples. Olha lá, agora vem o C, ó. Crê-se em Deus. Quem crê, crê em quê? É um VTI mais o C. Sujeito indeterminado. Então, lembra que eu falei? Só vai ter sujeito mesmo, se for um VTD. Não é o caso desse. O VTD é aquele que você pergunta o quê? Esse aqui a gente pergunta em quê? Quem crê, crê em quê? Tem preposição, é um VTI mais o C, sujeito indeterminado. Todos ficaram quietos. Quem é que ficou quieto? Todos, sujeito simples. Apareceu um mágico por lá. Quem é que apareceu? Um mágico, sujeito simples. Da cartola do mágico saem pombos e vários objetos. Que é que saem da cartola do mágico? Pombos e vários objetos, ou como são 2 núcleos, então é composto. Um dia lhe telefonarei. Quem é que lhe telefonará? Eu lhe telefonarei, sujeito oculto. Não encontraram o corpo do rapaz afogado. Ó, não encontraram. Quem é que não encontrou? Eles não encontraram, tá? Terceira pessoa do plural, sujeito indeterminado. Tá bom? Então, aqui, olha, vocês têm que observar o seguinte, que eu acho que é o mais difícil para todo aluno. Ó. O VTI mais o C, o VI mais o C, o VTD mais o C. Vamos ver qual é a diferença. Quando você tem um VTD, você deve perguntar o quê? Então, olha, compra-se, aí você pergunta o quê? Você já vê que é um VTD. Sendo assim, o sujeito está aqui, ó, logo depois. Depois esse aqui, ó, fala-se muito, fala-se e pronto. Então, você tem um VI mais o C. Nesse caso, o sujeito é sempre indeterminado. Saiu, saiu e pronto, ó. VI mais o C, indeterminado. Agora, olha esse, pula-se o muro. Pula-se o quê? É um VTD, então o muro é o sujeito. O sujeito vem logo depois do VTD mais o C. Fala-se de você. Quem fala, fala de quê? É um VTI mais o C, indeterminado. Necessita-se de quê? VTI mais o C, sujeito indeterminado. Então, retomando, VTI, VI e também o VL, que ficou lá para trás, são sujeitos indeterminados. Somente quando for o VTD mais o C é que a gente vai ter o sujeito logo depois aqui, ó, tipo esse, calça velha, tá? Então, conclusão, VTD mais o C sempre tem um sujeito logo após, simples ou composto, né? Vende-se calças e sapatos, ou fala-se inglês. Agora, o VTI mais o C, VI mais o C, VL mais o C, sujeito indeterminado. Tá bom? Aí vocês podem terminar essa aula, rever, guardar bem o que eu falei e passem para a próxima parte, que é o predicado. Até lá!